meu Senhor e meu Pai. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. Daniel, capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio visitar Jerusalém. O Senhor entregou-lhe Joaquim, rei de Judá, bem como parte dos objetos do templo que Nabucodonosor transportou para a terra de Sanaã, para o templo de seus deuses. Foi na sala do tesouro do templo de seu Deus que ele os colocou. O rei deu ordem ao chefe de seus eunucos, Asfernés, para trazer-lhe jovens israelitas, oriundos de raça real ou de família nobre, isentos de qualquer defeito corporal, bem proporcionados, dotados de toda espécie de boas qualidades, instruídos, inteligentes, aptos a ingressar no serviço do Palácio Real. Deveria ser ensinado a eles a literatura e a língua dos caldeus. O rei destinou-lhes uma provisão cotidiana, retirada das iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. A formação deles devia durar 3 anos, após o que entrariam a serviço do rei. Entre eles encontravam-se alguns judeus: Daniel, Hananias, Misael, Azarias. O chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes: a Daniel, o de Baltazar, o de Ananias, de Sidraque, a Simael, de Misaque, a Azarias, de Abidenago. Daniel tomou a resolução de não se contaminar com os alimentos do rei e com seu vinho. Pediu ao chefe dos eunucos para deles se abster. Este, graças a Deus, tomado de benevolência para com Daniel, atendeu de boa vontade, mas disse-lhes: temo que o rei meu senhor, que estabeleceu vossa alimentação e vossa bebida, venha a notar vossas fisionomias mais abatidas do que os dos outros jovens de vossa idade, e que por vossa causa eu me exponha a uma repreensão da parte do rei. Mas Daniel disse ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia confiado e cuidado de Daniel, Hananias, Misael e Azarias: rogo-te, faze uma experiência de 10 dias com teus servos, que somos nós. Sejam dados legumes a comer e água a beber. Depois então compara os nossos semblantes com os jovens que se alimentam com as iguarias da mesa real, e farás com teus servos segundo o que terás observado. O dispenseiro concordou com essa proposta e os submeteu à prova durante 10 dias. No final desse prazo, averigou-se que tinha melhor aparência que os demais e estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias da mesa real. Em consequência disso, o dispenseiro retirava os alimentos e o vinho que lhes eram destinados e mandava servir-lhes legumes. A esses 4 jovens, Deus concedeu talento e saber no domínio das línguas e das ciências. Daniel era particularmente entendido na interpretação de visões e sonhos. Ao fim do prazo fixado pelo rei para a apresentação, o chefe dos eunucos introduziu-os na presença de Nabucodonosor, o qual palestrou com eles. Entre todos os jovens, nenhum houve de se comparar-se a Daniel, a Ananias, Misael e Azarias. Por isso, entraram eles a serviço do rei, em qual negócio que necessitasse de sabedoria e sutileza, e que o rei os consultasse. Este achava-os 10 vezes superiores a todos os escribas e mágicos do rei.
Assim viveu Daniel até o 1º ano do reinado de Ciro. Daniel, capítulo 2. No 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram a tal ponto o espírito perdeu o sono. Mandou chamar os escribas, os mágicos e os feiticeiros, e os caldeus, para lhe fazerem a interpretação. Eles vieram apresentar-se diante do rei. Tive um sonho, disse-lhes, e meu espírito se consome à procura do significado. Os caldeus responderam ao rei: Senhor, longa vida ao rei. Narra teu sonho para que teus servos deem a interpretação. O rei disse aos caldeus: Para mim é coisa decidida, se não me explicardes o conteúdo do sonho, bem como sua significação, sereis estraçalhados e vossas casas reduzidas a um montão de imundícies. Mas se me revelastes tanto o conteúdo quanto o significado dos sonhos, recebereis de mim donativos, presentes e grandes testemunhos de honra. Portanto, dizei-me meu sonho e o que ele significa. De novo responderam: que o rei narre o sonho e seus servos nós faremos a interpretação. Sei agora perfeitamente, continuou o rei, que procurais ganhar tempo, porque sabeis que estou bem dedicado, e aplicai-vos a dita sentença, se não me revelardes o conteúdo do meu sonho. Estais combinados a mentir-me e enganar-me, esperando que as circunstâncias mudem. Vamos, dizei-me o que sonhei, e eu saberei se sois capazes de dar a interpretação. Os caldeus deram ao rei a resposta: não há homem algum sobre a terra que possa fazer o que exige o rei. E de fato jamais rei algum, por maior e mais poderoso que tenha sido, pediu tanta coisa de um escriba mágico ou caldeu. A questão proposta pelo rei é difícil e ninguém poderia dar a solução ao rei, a não ser os deuses que estão excluídos do trato com os seres carnais. Com isso o rei encolerizou-se e, na sua fúria, deu ordem que matasse todos os sábios da Babilônia. A sentença foi publicada e o massacre dos sábios começou. Procuravam Daniel e seus companheiros para matá-los, quando se dirigiu a Arioque, chefe da guarda do rei, que havia saído para executar todos os sábios babilônicos. Palavras cheias de prepotência e sabedoria. Por que? Perguntou-lhe. Uma sentença tão severa da parte do rei. Arioque expôs-lhe o assunto, e logo Daniel se decidiu ir ao rei, para pedir-lhe a concessão de uma prorrogação. Daria então ao rei a interpretação que pedia. Logo que voltou o rei, Daniel pôs a par do assunto seus companheiros Ananias, Misael e Azarias. Pediu-lhes para que implorassem a misericórdia de Deus dos céus a respeito desse enigma, a fim de que não matassem Daniel e seus companheiros com o resto da Babilônia. O mistério foi então revelado a Daniel em uma visão noturna. Pelo que, bem dizendo, o Deus dos céus, Daniel expressou-se como segue: Bendito seja o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque a Ele pertence a sabedoria e o poder. É Ele quem faz mudar os tempos e as circunstâncias. É Ele quem depõe aos reis e os enaltece. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e talento aos inteligentes. É Ele quem revela os profundos e secretos mistérios. Quem conhece e que está mergulhado nas trevas, junto ao qual habita a luz. Deus de meus pais, eu vos exalto, eu vos louvo, porque vós me destes a prudência e a força, e porque vós nos manifestastes o que vos pedimos, revelando-nos o sonho do rei. Depois disso, Daniel foi procurar Arioque, a quem o rei tinha incumbido do massacre dos sábios da Babilônia, e falou-lhe assim: Não mandes matar os sábios da Babilônia. Introduze-me à presença do rei, para que eu lhe dê a explicação. Arioque apressou-se em conduzir Daniel junto ao rei, dizendo-lhe: Achei entre os deportados da Judéia um homem que dará ao rei a explicação desejada. O rei dirigiu a palavra para Daniel, que tinha o codinome de Baltazar.
És realmente capaz, disse-lhe, de desvendar-me o sonho que tive e fornecer-me a interpretação? O mistério cuja revelação o rei pede, respondeu Daniel ao rei. Nem os sábios, nem os mágicos, nem os feiticeiros, nem os astrólogos são capazes de revelá-los. Mas no céu existe um Deus que desvenda os mistérios, o qual quis revelar ao rei Nabucodonosor o que deve suceder no decorrer dos tempos. Eis, portanto, teu sonho e as visões que se apresentam a teu espírito. Quando estavas em teu leito, Senhor, os pensamentos vieram ao teu espírito. Enquanto estavam em teu leito, são previsões do futuro. Aquele que revela os mistérios mostrou-te o futuro. Quanto a mim, se esse mistério me foi desvendado, não é que haja mais sabedoria em mim do que nos outros homens, mas para eu dar ao rei a interpretação, a fim de que se faça luz aos pensamentos do teu coração. Senhor, contemplavas, e eis que uma grande e enorme estátua erguia-se diante de ti. Era de um magnífico esplendor, mas de aspecto aterrador. Sua cabeça era de fino ouro, seus pés e braços de prata, seu peito e braços de prata, seu ventre e quadris de bronze, suas pernas de ferro, seus pés metade de ferro e metade de barro. Contemlavas essa estátua quando uma pedra se descolou da montanha sem intervenção de mão alguma. Veio bater nos pés que eram de ferro e barro e os triturou. Então o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro foram com a mesma pancada reduzidos a migalha. E como a palha que voa da eira durante o verão, foram levados pelo vento sem deixar traça algum. Enquanto que a pedra que havia batido na estátua tornou-se uma alta montanha ocupando toda a região. Eis o sonho. Agora vamos dar ao rei a interpretação. Senhor, que és o rei dos reis, a quem o Deus dos céus deu realeza, poder, força e glória, a quem ele deu os pássaros do céu e a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino menor que o teu. Depois um terceiro reino, o de bronze, que dominará toda a terra. Um quarto reino será forte como o ferro, do mesmo modo que o ferro esmagalha e tritura tudo. Da mesma maneira ele esmagalhará e pulverizará todos os outros. Os pés e os dedos, parte da terra gelosa de moldar, parte de ferro, indicam que esse reino será dividido. Haverá nele algo de solidez do ferro, já que vistes ferro misturado ao barro. Mas os dedos, metade de ferro e metade de barro, mostram que esse reino será ao mesmo tempo sólido e frágil. Se vistes o ferro misturado ao barro, é que as duas partes se aliarão por casamento. Porém, se fundirem inteiramente, tal como o ferro que não se amalgama com o barro. No tempo desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que jamais será destruído e cuja soberania jamais passará a outro povo. Destruirá e aniquilará todos os outros, enquanto que ele subsistirá eternamente. Foi o que pudestes ver na pedra deslocando-se da montanha, sem a intervenção de mão alguma, reduzindo a migalhas o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deus, que é grande, dá a conhecer ao rei a sucessão dos acontecimentos. O sonho é bem exato, a sua interpretação é digna de fé. Nesse instante, o rei Nabucodonosor atirou-se de rosto em terra, prostrando diante de Daniel. Depois ordenou que lhe fossem oferecidos oblações e perfumes. Dirigindo-se a Daniel, disse o rei: Vosso Deus é verdadeiramente o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, é também o revelador dos mistérios, já que pudeste revelar este. O rei levou Daniel em dignidade, deu-lhe numerosos e ricos presentes. Constituiu-o governador de toda a província da Babilônia e o tornou chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Daniel pediu ao rei e confiou a Sidraque, Mesaque e a Abdenago a administração da província da Babilônia. Daniel permaneceu na corte real. Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro
de 70 côvados de altura e 6 de largura. Erguiu-a na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convidou os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juristas, os juízes e todas as autoridades das províncias a comparecerem à inauguração da estátua, ereta pelo rei Nabucodonosor. Assim sendo, reuniram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juristas, os juízes e todas as autoridades das províncias, para a inauguração da estátua ereta pelo rei, diante da qual todos permaneceram de pé. Então foi feita por um arauto a seguinte proclamação: povos, nações, gente de todas as línguas, eis o que se traz a vosso conhecimento. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da citara, da lira, da harpa, da cornamusa e toda espécie de instrumentos de música, vós vos prostrareis em adoração diante da estátua de ouro ereta pelo rei Nabucodonosor. Quem não se prostrar a adorá-lo será precipitado sem demora na fornalha ardente. Assim, logo que as pessoas ouviram o som da trombeta, da flauta, da citara, da lira, da harpa e da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música, prostraram-se todos os povos, nações e gente de todas as línguas em adoração diante da estátua de ouro ereta pelo rei Nabucodonosor. Neste mesmo momento, alguns caldeus aproximaram-se para caluniar os judeus. Dirigiram-se ao rei Nabucodonosor. Senhor, dirigiram, longa vida ao rei. Tu mesmo, o rei, proclamaste por edital que qualquer homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta e da citara, da lira e da harpa, da cornamusa e toda espécie de instrumentos de música, teria que prostrar-se em adoração diante da estátua de ouro, e quem se recusasse seria precipitado na fornalha ardente. Pois bem, há aí alguns judeus a quem confiaste a administração da província de Babilônia, Sidraque, Misaque e Abdenego, aos quais não tomaram conhecimento do teu edito. Ó rei, não rendem culto algum a teus deuses e não adoram a estátua que erguistes. Nabucodonosor, dominado por uma cólera violenta, ordenou o comparecimento de Sidraque, Misaque e Abdenego, os quais foram imediatamente trazidos à presença do rei. Nabucodonosor disse-lhes: é verdade, Sidraque, Misaque e Abdenego, que recusais o culto a meus deuses e a adoração à estátua de ouro que ergui? Pois bem, estáis prontos. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta e da citara, da lira, da harpa, da cornamusa e toda espécie de instrumentos de música, a vós portastes em adoração diante da estátua que eu fiz? Se não o fizerdes, serei precipitados de relance na fornalha ardente, a qual é o Deus que poderia livrar-te da minha mão. Sidraque, Misaque e Abdenego responderam ao rei Nabucodonosor: de nada vale responder-te a esse respeito, se assim deve ser, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha ardente, e mesmo o rei de tua mão. E mesmo que não o fizerdes, saibas, ó rei, que nós não rendemos culto algum a teus deuses, e que nós não adoraremos a estátua de ouro que erigiste. Então a fúria de Nabucodonosor desencadeou-se contra Sidraque, Misaque e Abdenego. Os traços de seu rosto alteraram-se, e ele levou a voz para ordenar que aquecessem a fornalha 7 vezes mais que o costume. Depois deu a ordem aos soldados mais vigorosos de suas tropas para amarrar Sidraque, Misaque e Abdenego e jogá-los na fornalha ardente. Esses homens foram imediatamente amarrados com suas túnicas, vestes, mantos e suas outras roupas e jogados na fornalha ardente. Mas os homens que por ordem urgente do rei tinham superaquecido a fornalha e lá jogado Sidraque, foram mortos pelas chamas. No momento em que eram precipitados na fornalha os 3 jovens amarrados. Ora, esses passeavam dentro das chamas, louvando a Deus e bendizendo o Senhor. Azarias, em pé, bem no meio do fogo, fez a seguinte oração: sede bendito e louvado, Senhor, Deus de nossos pais,
que vosso nome seja glorioso pelos séculos. Vós sois justo em todo o vosso proceder. Vossas obras são justas, vossos caminhos são retos, vossos julgamentos são equitativos. Exercertes um julgamento equitativo em tudo aquilo que nos infligistes, e tudo aquilo que infringiste à cidade santa dos nossos pais, Jerusalém. Foi em consequência um julgamento equitativo, e que vós nos infligistes tudo isso por causa de nossos pecados. Pecamos, erramos, afastamos-nos de vós, em tudo agimos mal, não obedecemos a vossos preceitos e não os pusemos em prática. Não observamos as leis que nos destes para a nossa felicidade. Em todos os males que enviastes sobre nós, em tudo que nos infligistes, foi um justo julgamento que exercestes, mesmo entregando-nos nas mãos dos inimigos injustos e ímpios enfurecidos, as mãos de um rei, o mais ímpio e mais perverso de toda a terra. Agora não ousamos nem mesmo abrir a boca, vergonha e ignomínia para vossos servos e nós que vos adoramos. Pelo amor de vosso nome, não nos abandoneis para sempre. Não destruas de modo algum vossa aliança. Não nos retireis vossa misericórdia, em consideração a Abraão, vosso amigo Isaque, vosso servo Israel, vosso santo, aos quais prometestes multiplicar sua descendência como as estrelas do céu e a areia que se encontra à beira do mar. Senhor, fomos reduzidos a nada diante das nações, fomos humilhados diante de toda a terra, tudo devido a nossos pecados. Hoje já não há príncipe nem profeta, nem chefe nem holocausto, nem sacrifício nem oblação, nem incenso nem mesmo lugar para vos oferecer nossas primícias e encontrar misericórdia. Entretanto, que a contrição de nosso coração e a humilhação de nosso espírito nos permita achar bom acolhimento junto a vós, Senhor, como se nós nos aprestássemos com um holocausto de carneiros, que touros e milhares de gordos cordeiros. Que assim possa ser hoje o nosso sacrifício em vossa presença, que possa reconciliar-nos convosco, porque nenhuma confusão existe para aquele que propõe em vós sua confiança. É de todo o nosso coração que nós vos seguimos agora, e que nós vos reverenciamos, que buscamos vossa face. Não nos confundais, tratai-nos com habitual doçura, e com todas as riquezas de vossa misericórdia. Ponde em execução vossos prodígios para nos salvar, Senhor, e cobri vosso nome de glória. Que sejam então confundidos aqueles que maltratam vossos servos, que eles sofram a vergonha de ver a ruína de seu poderio e o aniquilamento de sua força. Assim saberão que sois o Senhor, o Deus único e glorioso sobre toda a superfície da terra. Enquanto isso, os homens do rei que os haviam lá jogado não cessavam de alimentar a fornalha com nafta, estopa, resina e lenha seca. Enquanto as chamas, subindo a 49 côvados acima da fornalha, ultrapassaram a grande queima e queimaram os caldeus que se achavam perto, mas o anjo do Senhor havia descido com Azarias e seus companheiros à fornalha, e afastava o fogo. Fez o centro da fornalha como um lugar onde soprasse uma brisa matinal. O fogo nem mesmo os tocava, nem lhes fazia mal algum, nem lhes causavam a menor dor. Então os três jovens elevaram suas vozes em uníssono para louvar, glorificar e bendizer a Deus dentro da fornalha. Nesse cântico: Sede bendito, Senhor Deus, de nossos pais, digno de louvor e de eterna glória. Que seja bendito o vosso santo nome glorioso, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Seja bendito no tempo de vossa glória santa.
digno do mais alto louvor e de eterna glória. Seja bendito por penetrardes com o olhar os abismos e por estardes sentado sobre os querubins, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Sede bendito sobre vosso régio trono, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Sede bendito no firmamento dos céus, digno do mais alto louvor e de eterna glória. Obras do Senhor, bendizei todos o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Céus, bendizei o Senhor, louvai-o, exaltai-o eternamente. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o, exaltai-o eternamente. Águas e tudo que está sobre o céu, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Todos os poderes do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Sol e lua, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Estrelas do céu, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Ó vós todos os ventos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Fogo e calor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Frio e geada, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Orvalhos e gelos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Frios e aragens, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Gelos e neves, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Noites e dias, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Luz e trevas, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Raios e nuvens, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Que a terra bendiga o Senhor e louve e o exalte eternamente. Montes e colinas, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Tudo que germina na terra, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Mares e rios, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Fontes, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Monstros e animais que vivem nas águas, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Pássaros todos do céu, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Animais e rebanhos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. E vós, homens, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Que Israel bendiga o Senhor e o louve e exalte eternamente. Sacerdotes, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Vós que estáis a serviço do templo, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Espíritos e almas dos justos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Santos e humildes de coração, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Ananias, Azarias e Misael, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Porque ele nos livrou da permanência nas trevas, salvou-nos da mão da morte, tirou-nos da fornalha ardente e arrancou-nos do meio das chamas. Glorificai o Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Homens piedosos, bendizei o Senhor, Deus dos deuses, louvai-o, glorificai-o, porque é eterna a sua misericórdia. Então Nabucodonosor, admirado, levantou-se precipitadamente, dizendo a seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados e jogados no fogo? Certamente, majestade. Responderam. Pois bem, replicou o rei,
Eu vejo 4 homens soltos que passeiam impunemente no meio do fogo. O quarto tem a aparência de um filho dos deuses. Dito isso, Nabucodonosor aproximou-se da porta da fornalha e exclamou: Misaque, Sidraque, Misaque, Abdenago, servos do Deus Altíssimo, sai, vinde. Então Sidraque, Misaque e Abdenago saíram no meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, em grupos à volta, verificaram que o fogo não tinha tocado no corpo desses homens, que nenhum cabelo de suas cabeças tinham sido queimado e que suas vestes não tinham sido estragadas, e que eles não traziam nenhum indício de dor e de fogo. Nabucodonosor tomou a palavra. Bendito seja, disse, o Deus de Sidraque, Misaque e Abdenago. Ele enviou seu anjo para salvar seus servos, aos quais depositado nele toda a sua confiança. Ele, transgredindo as ordens do rei, preferiram expor suas vidas e se prostrarem em adoração diante de um Deus que não era o seu. Em consequência da ordem que todo homem, pertencente a qualquer povo, nação ou língua, que ousar falar mal, seja o que for, contra o Deus de Sidraque, Misaque e Abdenago, seja despedaçado e sua casa reduzida a um montão de imundícias. Porque não há outro Deus capaz de realizar uma libertação assim. Depois o rei ainda melhorou a situação de Sidraque, Misaque e Abdenago, na província da Babilônia, do rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e pessoas de todas as línguas que habitam a terra, felicidade e prosperidade. Pareceu-me bom fazer-vos conhecer os milagres e prodígios que Deus Altíssimo operou em mim. Ó, como são grandes os milagres e como são poderosos seus prodígios! Seu reinado é um reinado eterno, sua dominação perdura de geração em geração.